Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor José Eduardo e estamos lendo um livro, Uma Igreja com Propósito, do autor Rick Warren. Nesse capítulo 4, nós vamos continuar a discussão, lembrando do nosso blog, Uma Igreja com Propósito, csf.blogspot.com, no qual você pode participar do nosso grupo através do aplicativo WhatsApp, discutindo, trazendo suas experiências e contando seus testemunhos, tá ok? Então vamos ao capítulo 4. Alicerces para uma igreja saudável. Edificarei a minha igreja. Jesus, Mateus capítulo 16, verso 18. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Há alguns anos, comprei um terreno nas montanhas, próximo do Parque Nacional de Yosemite, e construí ali uma casa de madeira. Mesmo com a ajuda de meu pai e de alguns amigos, levei 2 anos para concluí-la, uma vez que não podia trabalhar nela em tempo integral. Levei o verão inteiro ocupado somente com as alicerces. Precisei limpar o terreno, cortando e retirando as raízes de 37 pinheiros enormes. Depois cavei uma vala de mais de 20 metros com 1,5 metros de profundidade e a enchi com cascalhos, pois havia muita umidade devido a uma fonte subterrânea próxima. Depois de 10 exaustivas semanas, tudo o que tinha para mostrar no meu trabalho era o alicerce de concreto. Foi decepcionante para mim. No entanto, meu pai, que já construiu mais de 100 igrejas, disse: anime-se, filho. Se você terminou a fundação, significa que o pior já passou. Os alicerces determinam o tamanho e a força de um prédio. Você não pode construir mais do que pode aguentar. O mesmo vale para as igrejas. A igreja construída sobre uma fundação inadequada jamais alcançará as dimensões que Deus deseja e irá desmoronar se exercer a capacidade de sua base. Os alicerces determinam o tamanho e a força da construção. Você não pode construir mais do que eles podem aguentar. Se você quiser construir uma igreja capaz de crescer saudável e forte, precisa investir em uma fundação sólida. É necessário esclarecer a todos os envolvidos o porquê da existência da igreja e o que ela deve fazer. É fantástico o efeito de uma declaração de propósito bem elaborada. Se for conciso o suficiente para que todos possam lembrar, produzirá 5 grandes benefícios para a sua igreja. Propósito claro levanta um ânimo. O ânimo e a missão sempre andam juntos. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, lemos: concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Observe que, segundo Paulo, a chave para a harmonia na igreja é a unidade do propósito. Se sua missão não for clara, o ânimo será baixo. A Salt Black tem um moral elevado e um ambiente de harmonia. Pessoas que trabalham juntas para alcançar um propósito maior não têm tempo de ficar discutindo assuntos triviais. Quando você está ajudando a remar, não tem tempo para balançar o barco. Conseguimos manter uma comunhão calorosa, a despeito do enorme crescimento de nossa igreja experimenta. Isso porque nossos membros objetivam a um propósito comum. Salomão escreve: onde não há visão de que Deus está fazendo, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Provérbios capítulo 29, verso 18, tradução livre. Creio também que, quando não há visão, as pessoas migram para outra comunidade. Muitas igrejas estão vivendo por um fio, porque não têm uma perspectiva definida. Cambaleiam de domingo a domingo, porque o propósito de sua existência se perdeu. Uma igreja sem propósito e sem missão tornar-se-á cedo ou tarde peça de museu, um mostruário de tradições. Propósitos claros reduzem a frustração. Uma declaração de propósitos diminui a frustração porque permite que esqueçamos coisas na realidade não têm importância. Em Isaías capítulo 23, verso 3, lemos: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Os propósitos não somente definem o que fazemos, como também o que não fazemos. Você, por certo, concordará que a igreja não tem tempo para fazer
fazer tudo. A boa notícia é que Deus não espera que você faça tudo. Além disso, são poucas as coisas que realmente valem a pena fazer. O segredo de ser eficiente é saber e fazer o que realmente deve ser feito e não preocupar-se com o que não pode ser feito. Como pastor, aprendi que cada um deve ter um plano próprio para a igreja. Recapitulando, a primeira lei espiritual: Deus me ama e todas as outras pessoas têm um plano maravilhoso para a minha vida. As pessoas estão sempre dizendo: a igreja deve fazer isso, ou a igreja deve fazer aquilo. Muitas dessas sugestões são atividades importantes, mas essa não é a questão principal. O filtro deve ser sempre o seguinte: esta atividade cumpre um dos propósitos para os quais Deus estabeleceu essa igreja? Se atender a esse critério, a ideia pode ser adotada. Caso contrário, não permita que ela se desvie do plano que o Senhor tem para a sua igreja. Sem uma declaração de propósitos, é fácil ficar frustrado com todas as distrações à nossa volta. Talvez você já tenha se sentido como Isaías, mas eu disse: tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Isaías capítulo 49, verso 4. Liderar uma igreja sem uma declaração de propósitos é como dirigir um carro na neblina. Se sua visão não é nítida, você corre o risco de sofrer um acidente. Tiago diz que o homem vacilante é instável em tudo que faz. Tiago, capítulo 1, verso 8. A igreja que esquece seu propósito tem muita dificuldade para decidir o que é importante. A igreja indecisa é instável. A todo momento, ela sai do curso e vacila em estabelecer prioridades, propósitos e planos. Caminha numa direção e depois em outra, dependendo de quem assume a liderança. Algumas vezes fica simplesmente andando em círculos. Numa igreja com propósitos, uma vez que o rumo está definido, tomar decisão torna-se mais fácil e menos frustrante. Definir os papéis e depois as metas da igreja. Com os propósitos definidos, qualquer método que preencha um desses propósitos tem aprovação automática. Quando alguém sugerir uma atividade ou um novo evento ou programa, você deve simplesmente questionar: isso cumpre algum de nossos propósitos? Se a resposta for sim, vá em frente. Caso contrário, esqueça. Propósitos claros permite concentração de esforços. Uma luz bem focada tem tremenda força. Já uma luz difusa não exerce efeito algum. Por exemplo, se você fizer a luz do sol passar através de uma lente de aumento, poderá atear fogo numa folha, mas isso não será possível se a luz solar não estiver concentrada. Quando a luz é concentrada em níveis mais altos, como no caso do raio laser, ela pode até cortar um bloco de aço. O princípio da concentração também funciona em outras áreas. Vidas e igrejas focadas em determinado objetivo terão mais impacto que as que estão fora de foco. O exemplo do raio laser: quanto mais focalizada for sua igreja, maior impacto ela terá sobre a sociedade. Propósitos claros permitem que você concentre seus esforços. Paulo sabia disso. Ele disse: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Filipenses capítulo 3, verso 13. Uma das tentações mais comuns nas igrejas hoje é de se perder nas pequenas coisas. Distraem-se com agendas e programas que são bons, mas de pouca importância. A energia da igreja é difusa e dissipada, o poder é perdido. Se você quer sua igreja cause impacto no mundo, precisa concentrar-se no que realmente é essencial. Fico abismado com a quantidade de cristãos que não sabem qual é o principal objetivo da igreja. Como se diz nos Estados Unidos, o principal é manter o principal.
Em minha opinião, a maioria das igrejas tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo. Essa é uma das várias barreiras ignoradas pelos que se propõem construir uma igreja saudável. Eles simplesmente cansam o povo. Muitas vezes, igrejas pequenas envolvem-se com todo tipo de atividades, eventos e programas, em vez de se concentrarem em objetivos mais definidos, como Paulo fez. Fazem 40 coisas diferentes, mas não são bons em nenhuma delas. Quanto mais antiga a igreja, mais podemos observar esse fato. Programas e eventos continuam a ser adicionados ao calendário, sem que nada seja retirado. Lembre-se de que nenhum programa existe para durar eternamente. Um calendário abarrotado consome o vigor da igreja. Uma faxina de vez em quando, isto é, o abandono de programas que já não cumprem seus propósitos, é essencial para a sua igreja. Seu cavalo morreu, saia de cima dele. Quando comecei em Salt Black, tudo o que oferecíamos no primeiro ano era o culto de celebração, é um culto para crianças. Não pretendíamos abranger todas as áreas. Não tivemos programas para jovens até alcançarmos uma frequência superior a 500 pessoas em nossos cultos. As atividades para adultos solteiros começaram só depois que a frequência alcançou cerca de 1.000 pessoas. Havíamos determinado jamais iniciar um ministério sem primeiro ter alguém para liderá-lo. Se não houvesse um líder, esperaríamos o tempo de Deus para implantar o trabalho. Quando o líder certo aparecia, iniciávamos o ministério. Esse método nos ajudou a fazer poucas coisas, mas fazê-las muito bem. Somente depois de o ministério apresentar um desempenho aceitável é que outro era acrescentado. Não tentamos fazer tudo ao mesmo tempo. Ser eficaz não é a mesma coisa que ser eficiente. Peter Drucker afirma: eficiência é fazer as coisas direito. Eficácia é fazer as coisas certas. Muitas igrejas são eficientes porque são organizadas. Elas mantêm uma programação ampla, mas, apesar de organizar muitos eventos, sua produtividade é insignificante. Muito vigor é gasto em assuntos triviais. É como tentar arrumar as cadeiras enquanto o navio afunda. Pode-se até ser que tudo fique arrumado, mas o naufrágio acontecerá de qualquer jeito. Não basta a igreja ser bem organizada, ela deve ser organizada para fazer as coisas certas. Deus quer que as igrejas sejam organizadas, mas poucas são eficazmente concentradas em seus propósitos. Ao rever continuamente seu propósito, você pode manter as prioridades de sua igreja ao alvo correto. Propósitos claros atraem cooperação. As pessoas querem se unir a uma igreja que saiba para onde está indo. Quando a igreja tem certeza do seu destino, as pessoas ficam ansiosas para subir a bordo. Isso ocorre porque todos nós procuramos sentidos, propósitos e direção. Quando Esdras disse ao povo que Deus esperava dele, o povo respondeu: levantem-se, esta questão está lá em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras, capítulo 10, verso 4. Paulo sempre foi claro em seus propósitos. Como resultado, as pessoas queriam participar dos seus empreendimentos. Foi o que aconteceu na igreja em Filipos. Os filipenses ficaram tão impressionados com o trabalho do apóstolo que lhe deram todo o apoio financeiro necessário. Veja Filipenses capítulo 4, verso 15. Se você deseja que os membros da sua igreja fiquem animados, apoie as atividades da congregação e dedique-se a elas. É necessário que você explique exatamente para onde a igreja está indo. Você já pegou um avião errado? Certa vez, peguei um avião pensando que estava indo para St. Louis, mas estava indo para a cidade de Kansas. Aprendi uma lição muito importante. Sempre verifique o destino antes do avião partir. Sair de uma situação errada é sempre doloroso. Você não se arriscaria a entrar em um ônibus interestadual sem saber para onde ele está indo. Da mesma forma, não deve esperar que as pessoas entrem em sua igreja sem saber qual o destino dela.
Quero que todos os que desejam se tornar membros da minha igreja saibam para onde ela está indo. Nossa declaração de propósitos é explicada em detalhes a qualquer pessoa que manifeste o desejo de se unir a nós. Ninguém pode se tornar membro de Salt Black sem frequentar a classe de novos membros e assinar o pacto de membresia, que inclui o compromisso de apoiar os propósitos de Salt Black. Em Provérbios, capítulo 11, verso 27, lemos: se seus alvos são bons, você será respeitado. Tradução livre. Diga abertamente ao povo para onde sua igreja está indo, e isso atrairá a cooperação. Apresente em detalhes os propósitos e as prioridades de sua igreja no curso de membresia. Explique com clareza sua estratégia e sua estrutura numa classe de novos membros. Isso evitará que as pessoas se unam à sua membresia com ideias equivocadas. Permitir que alguém se torne membro de sua igreja sem entender o propósito dela é procurar sarna para se coçar. Novos membros, especialmente aqueles vindos de outras comunidades, geralmente o fazem por interesse pessoal ou baseado em ideias preconcebidas sobre a igreja. Se você não for claro e honesto com eles, cedo ou tarde terá problemas. Os membros transferidos para a sua igreja tragam consigo a bagagem cultural da igreja anterior e pode alimentar expectativas a que a sua igreja não irá atender. Esse fato tornou-se evidente para mim já no início do nosso trabalho, antes de começarmos o culto de celebração. Um homem que frequentava nosso grupo de estudo bíblico nos lares foi durante 12 anos membro de uma grande igreja da região. Toda vez que começávamos a planejar alguma coisa, ele dizia: bem, na minha outra igreja fazíamos assim. Esse era um refrão constante. Após 8 semanas nessa situação, finalmente sugeri: sabe de uma coisa? Se você quer que esta igreja seja igual àquela onde você veio, por que não volta para lá? Ela está somente 15 quilômetros daqui. Ele aceitou meu conselho e saiu do nosso grupo com 5 pessoas de sua família. Eles representavam 30% de nossos membros e, além disso, eram dizimistas. A atitude dele me chocou, mas, analisando agora a situação, acredito que foi uma das mais importantes decisões que tomei e que determinou o destino do nosso trabalho. Se eu tivesse ouvido aquele irmão, Salt Black acabaria sendo um só clone de uma outra igreja. Nosso futuro teria sido outro. Também aprendi 2 lições importantes sobre liderança. A primeira é a de que não pode deixar que pessoas amargas estabeleçam o plano para a igreja. Isso é abdicar da liderança. Infelizmente, quanto menor a igreja, mais sujeita ela está à influência negativa. A segunda lição que aprendi com aquela experiência foi a de que a melhor hora para descobrir se alguém discorda de sua filosofia ministerial é antes de ele se ajuntar ao grupo. Explicar o propósito de sua igreja com antecedência não apenas reduzirá as possibilidades de conflitos e decepções, como também ajudará a pessoa a reconhecer que o melhor é unir-se a uma igreja de acordo com a sua filosofia e gosto pessoal. Propósitos claros ajudam a avaliação. Paulo escreveu aos Coríntios: examine-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmo. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Como a igreja pode se autoavaliar? Não se comparando com as outras igrejas, mas se questionando: estamos fazendo aquilo que Deus deseja que façamos? E como estamos indo? Peter Drucker pergunta: qual é o nosso negócio? Como vai nosso negócio? Essas são as 2 perguntas mais importantes na avaliação da igreja. A declaração de propósitos deve ser o padrão para você medir a saúde e o crescimento de sua congregação. Não existe absolutamente nenhuma correlação entre o tamanho e a força da igreja. A igreja pode ser grande e forte, ou grande e débil. Da mesma forma, a igreja pode ser pequena e forte, ou pequena e sem personalidade. Ser grande não significa ser melhor. Ser menor não significa ser melhor. Melhor é ser melhor.
O objetivo desse livro não é tornar sua igreja tão grande quanto a Salt Black. Tamanho não é a questão. O que realmente importa é sua igreja será mais forte e saudável, sendo uma igreja com propósitos. Esse processo leva algum tempo, não acontece de uma hora para outra, nem mesmo em alguns meses, até que a transição chegue ao fim, pode levar muitos anos. Se você quer que sua igreja se torne uma igreja com propósitos, terá de liderá-la em 4 fases essenciais. Primeira, definir os propósitos. Segunda, comunicar constantemente os propósitos a todos os membros da igreja. Terceiro, organizar a igreja em torno dos propósitos. Quarto, aplicar os propósitos em todos os aspectos da igreja. Vou descrever cada uma dessas tarefas nos capítulos seguintes. Bom, nós ficamos aqui no capítulo 4, no qual lemos, aprendemos alguma coisa. As discussões serão realizadas através do aplicativo WhatsApp. Entre no nosso blog e pegue mais informações de como participar. Uma igreja com propósitos, csf.blogspot.com, e você vai saber de como foi as últimas discussões, as últimas perguntas e qual será a próxima semana. A entrada no grupo é sempre feita no início da semana, no domingo e na segunda, do qual você já pega a primeira pergunta ativa da semana e não fica perdido nas perguntas anteriores. Que você seja bem-vindo ao nosso grupo. Que Deus te abençoe.